Então, Juízes, capítulo 6, vamos ler de 1 a 16 no início. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, e destruindo os produtos da terra, até as vizinhanças de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas entre os filhos de Israel. Clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, este lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Um pouco mais à frente. Então veio o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor não é um anjo, é o próprio Senhor Jesus. Tá? O próprio Senhor Jesus, só que não ainda como Jesus, que havia se apresentado como Jesus, mas o verbo, né, da criação, tá? Segunda pessoa da Trindade. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vou parar aí, depois a gente continua. Observe essa expressão logo no início. Bom, primeiramente, Israel novamente, o povo de Israel, pecou contra o Senhor, se prostituíram. A gente precisa entender uma coisa. Deus fez com Israel uma aliança. Aliança é como se fosse um casamento. Um casamento, imagina um casamento. Não é só... Deus tratou Israel, como hoje trata a igreja, uma aliança. Ou seja, um compromisso como se fosse, né, aqui nos nossos dias, marido e mulher. E cada vez que Israel ia buscar outros deuses, é como se
estivesse se prostituindo, buscando uma mulher, buscando outro marido, e assim por diante. Estão entendendo o contexto? O que é? Então, de novo, você precisa ler o que estava antes, mas de novo, Israel abandonou Deus e foi servir a outros deuses, os deuses da região. E aí diz que o Senhor os entregou nas mãos. Essa frase, entregou nas mãos, aparece no livro de Juízo o tempo todo. Porque o Senhor dá a impressão que Deus simplesmente pegou e deixou Israel à sua própria sorte. Ah, é? Não quer me servir? Então eu vou entregar você para ser escravo ali dos outros. Mas não é isso. Quero hoje quebrar alguns paradigmas que a gente tem ouvido ao longo dos nossos anos na igreja. Não é isso. Não é que Deus, simplesmente um Deus vingativo, foi e entregou o povo. É que quando Deus fez a aliança, lá na época de Moisés e tudo mais, Deus colocou parâmetros. Se me servirem, eu vou livrar vocês das mãos dos inimigos, eu vou prosperar vocês, você vai ser bendito na entrada, na saída, você leia Deuteronômio 28 que você vai entender as promessas de Deus. Mas também estava as maldições decorrentes da desobediência de buscar Deus. E como Deus não é um homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, o que ele fala, ele cumpre, isso é maravilhoso, porque a gente pode ter segurança na palavra de Deus. Quando Deus faz essa promessa, cada vez que o diabo tentasse, o inimigo tentasse destruir Israel, Deus falava, não, está me servindo e tem uma promessa, Deus não permitia. Mas quando, pelo outro lado, Israel desobedecia, aí então o diabo tem o direito legal de tocar em Israel. Está entendendo? Não é que Deus queria, é que Deus estava amarrado pela sua palavra. Estou entendendo ou não? Então, Deus, pelo livre-arbítrio de Israel, não podia intervir. Porque eles escolheram servir aos deuses. Então, por causa disso, Deus os entregava. É como Deus fala assim, eu sou obrigado a entregar. Não queria fazer isso. Mas por causa da minha palavra e porque vocês escolheram, livre-arbítrio. E o diabo nem queria Israel. O diabo queria, na verdade, oprimir Israel. Né? Hoje acontece a mesma coisa. Deus tem as promessas para nós individualmente, para a igreja, para nós como indivíduos, de nos guardar, de nos livrar, como disse agora há pouco aqui, dos livramentos, da provisão. Tudo isso é promessa de Deus, que está na palavra de Deus, da saúde. Mas quando nós, individualmente, escolhemos nos afastar de Deus, Deus não pode fazer nada. Quando o homem Adão pecou, e Deus tinha dado a terra, toda a criação, que é entregue nas mãos de Adão. Quando Adão pecou lá no Éden, Adão entregou tudo de mão beijada para o diabo. Quando Jesus veio, o segundo Adão, um homem sem pecado, resgatou, morreu sem pecado, e resgatou tudo que o primeiro Adão havia entregue para o diabo, e resgatou para si, e devolveu a quem? Para toda a humanidade? Não. Para aqueles que creem somente. Então hoje nós estamos vivendo uma circunstância onde nós estamos sujeitos às circunstâncias aqui do mundo,
E tem o primeiro Adão, estamos ali sobre uma lei que o diabo tem domínio ainda, tem direitos, porque a humanidade dá, e por outro lado temos nós também buscando, nos resguardando na palavra de Deus. Então a nossa segurança, irmãos, é a palavra de Deus. A nossa única segurança é a palavra de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, buscamos outras coisas que não a vontade de Deus, é como um relacionamento que a namorada, por exemplo, chega e fala toda hora fica lembrando, né, do ex, né, os presentes que o ex havia dado. O perfume, não sei lá o quê, lembrando de onde levava para comer fora, não sei lá o quê. Ninguém vai gostar disso. É a mesma coisa com Deus. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes em nós. Ciúmes. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém. Então Deus era obrigado, o Senhor, a entregar nas mãos. Agora, você percebe ali que o inimigo veio e vinha com tudo. Não porque eles tinham fome. Eles não tinham fome. Não tinham dificuldade. Não é que os midianitas, não é que tinha falta de alimentos, não tinha rebanhos. Pelo contrário, eles vinham com camelos, eles vinham como gafanhotos. E diz assim, 133 mil pessoas, só nessa fase aqui que a gente vai contar daqui a pouquinho. Então, o problema não era que o povo inimigo tinha dificuldades e por isso invadia Israel. O que eles queriam é debilitar Israel. Eles não queriam que Israel tivesse forças, tivesse condições para viver uma vida boa. O inimigo quer nos destruir não porque ele precisa de alguma coisa que nós temos. Quando vem as enfermidades, quando vem a falta de dinheiro, o que ele busca? Abalar a nossa fé, só isso. Abalar a fé. E, se possível, nos levar mais longe de Deus. E a história sempre é a mesma, né? Se não é pelo amor, vai pela dor. E veio a dor. E foram oprimidos por 7 anos. Aí, então, eles se arrependem. Diz que se arrependem. Aí Deus envia um profeta para falar com eles. Por que estava aquilo acontecendo? E só depois Deus levanta um libertador, um juiz. Que no caso aqui é Gideão. Agora, quando a gente vê que o povo se arrependeu, na verdade não foi todo o povo. Porque se você continuar lendo, você vai ver que o próprio pai de Gideão e toda a cidade adoravam Baal e Asherá. Não era todo o povo que se arrependeu. Alguns. E isso é assim também. Mas Deus ouve alguns. Amém. E Deus ouve alguns. Amém. Deus ouve a igreja. Deus ouve os seus intercessores. Amém. Não é todo o povo. Não espere que o povo todo vai se arrepender. Não vai. Que todo mundo vai ter o mesmo entendimento. Não vai. Mas o que mais importa é que aqueles entenderam. E Deus ouviu. Então, Gideão, obviamente, não havia entendido inicialmente que estava falando com Deus, com o Senhor. Porque logo no início, se você for ver lá, não sei em qual versículo, que aparece que ele fala, o Senhor ali, ai Senhor, é letra minúscula. Só depois que ele cai a ficha, que ele vai ver que o Senhor, ele fala, ai Senhor, aí muda a referência. Para nós aparece Senhor, Senhor, mas no original é diferente.
E que Israel fazia então? Eles tinham ali, para se livrar daquilo, buscavam estratégias. Então eles cavavam poços, né? Covas, para esconder os grãos, cavavam cavernas, também nas montanhas para guardar as coisas, e tentavam sobreviver, esconder as coisas, porque sabiam que na época da colheita lá vinha o inimigo. E Gideão era uma dessas pessoas também, que guardava as coisas lá, ficava escondendo, e Deus, o Senhor, o encontra no momento que ele chega lá, acho que versículo 13. 13. 13. Desculpa. Esse Senhor primeiro em minúsculo. Então, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Porque Deus aparece, no versículo 2 diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente? Cadê? Quem? Mas veja, esse foi o chamado de Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. Aí ele fala assim, bom, qual a primeira coisa que é? Se o Senhor é comigo, foi isso que ele falou? Por que aconteceu tudo isso? Não. Se o Senhor é conosco, não está aqui? Se o Senhor é conosco. Ele olhou ao redor e falou assim, mas se o Senhor é conosco, por que aconteceu isso tudo? Mas Deus não está falando... A primeira coisa que ele não entendeu é que Deus não estava falando com todo o povo. Ele estava falando com ele. Deus estava chamando ele, não o povo. Deus não esperava que todos se entendessem. Mas Deus sempre conta com alguns. Deus sempre conta com você e comigo. Aí vem então, se Deus é conosco, então, por que essa desgraça toda? Por que isso tudo está acontecendo? Não é isso que a gente sempre faz? Não é a pergunta de sempre? O que Deus faz? O que Deus faz? Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O que Deus faz? Chama Gideão por divã. Gideãozinho. Coitadinho. Não. Deus não argumentou com ele, não perguntou para ele, não tentou se justificar. Simplesmente falou o seguinte, já que estou com você, já que te chamei. Na verdade, aquela situação era porque Israel havia pecado. O profeta já havia falado. Estava naquela situação porque pecou. Mas Deus não estava querendo se justificar. Deus estava falando com ele. Com ele. O que Deus está querendo dizer é o seguinte. Rapaz, a situação é essa. Mas não precisa continuar desse jeito. Resumindo isso. Tá, sim, é verdade. Mas não precisa continuar. Aí então Gideão vai e fala, mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, a casa do meu pai é dos menores de Manassés, que é da tribo de Manassés. E eu sou o menor de todos. O que eu vou fazer? De novo Deus pega e fica com peninha dele. Aí que, versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo,
ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ponto. Já que eu estou com você, você vai fazer isso. Qual é a desculpa? Não é porque você tem força, não é porque tua casa, os teus pais têm recursos, não é porque você tem um exército, não é por isso. O que Deus viu nele, talvez ele não tivesse visto. Aliás, ele não via, ele se via como o menor na casa, o menor de tudo, o mais infeliz. Mas Deus não o via assim. Muito pelo contrário. Talvez por fatos que a gente não estão narrados aqui, Deus via nele alguém de valor, alguém que tinha força, alguém que não se conformava. E são essas pessoas que Deus chama para agir no momento de crise. Amém. Eu estou com você, isso basta. Porque quando ele pega e você fala, tá bom, o povo pecou, mas então por que é que eu, que se não pequei, tenho que estar no meio de circunstâncias, de povos, de pessoas e sofrendo as consequências do pecado de outros? Não é o que a gente fala, não é o que as pessoas falam. Senhor, te sirvo e ainda por cima sofro as consequências do pecado do mundo, das pessoas iníquas, pessoas que fazem coisas que são horríveis, que dá até pavor. Deus não parou para falar para ele e consolá-lo. Deus falou, faz o que eu estou falando, porque se a situação no mundo não mudar, a tua vai mudar. Amém. Você não é coitadinho, não é pobrezinho, não é infeliz. Aliás, Gideão não era um coitadinho. A família, ele tinha, mais para frente, se você vai ver, quando Deus fala para ele o que ele tinha que fazer, porque Deus falou para ele o seguinte, naquela mesma noite, porque ele pediu sinais para Deus, aliás, não peçam sinal para Deus, eu aconselho você a não fazer isso. Tem modos mais inteligentes de você saber a vontade de Deus, como pela palavra de Deus, como por ouvir a voz do Senhor. Mas naquela época, bom, ele pediu sinais e Deus deu sinais. Naquela mesma noite, Deus acorda ele e fala assim, olha, quero que você faça uma coisa. Porque o pai dele cadê aqui? Joás. O pai dele, você continua lendo, e eu, por questão de tempo, eu não queria continuar. Eu vou explicar aqui, você pode ler em casa. As pessoas dizem, pode ler em casa, ninguém lê, eu sei. Que nem na escola, né? O professor falava, você lê em casa, lição tal, para a próxima, ninguém fazia. Então eu sei que ninguém vai fazer, então eu vou falar alguma coisa aqui. Mais para frente você vai ver, ou você veria, que Deus fala para ele, eu quero que você pegue um boi, não qualquer boi, o segundo boi, o de 7 anos. Esses números têm significados, né, biblicamente. São números de perfeição, né, e que junta o 4 com a Trindade, com o 4, o 3 da Trindade, com o 4 de completar tudo. Mas o segundo boi de 7 anos, eu quero que você vá até aonde está o altar de Baal, que é do teu pai. O pai dele era o cara responsável por cuidar do santuário de Baal. Baal era um deus fenício e a deusa Azerá também era sempre assim. Baal, que veio lá dos fenícios,
junto com Azerá, ou Ishtar, também você vê lá que era o feminino de Baal, que era normalmente representado por troncos, por uma árvore e ficava próximo do altar de Baal. Adorar árvores, adorar o green, sempre existiu. E prepare-se, nós estamos vindo para a era do verde, tá? Mas isso é outra coisa. Então Deus fala para ele, você vai lá e vai destruir. Vai destruir, vai pegar aquela árvore, aquele tronco de Azerá, vai fazer a fogueira, e vai ser a lenha, e pega-se depois aquele boi e sacrifica em altar, ou seja, como quebrando aquela legalidade. Você vai destruir aquele altar e vai construir um altar para mim. O altar, biblicamente, segundo o Levítico, sempre era pedras toscas, nada polido, era coisa que se encontrava facilmente. Era assim que Deus ordenava que tinha que ser o altar. Vai lá, e ele fez isso. Foi de noite, para não ser linchado, porque era o altar. Ele lutou naquele momento, ele foi vitorioso. Tem que dar o braço a torcer, porque ele enfrentou o pai e o furor da cidade, porque a cidade todinha adorava a Baal. E ele pegou 10 escravos, 10 servos, veja que ele não era pobre. Ué, o pai dele tinha bois, era o guardião do altar de Baal. Então, não era bem assim, eu sou mais pobre, meu pai, minha casa. Que história é essa? A gente tem nuances que a gente precisa ler todo o contexto para a gente ver como que é. Ele foi e destruiu. E no dia seguinte, cedinho, aquelas pessoas foram lá, provavelmente para adorar, viram que estava destruído, rapidamente souberam quem era o autor, quem tinha sido o autor. Gideão, vão lá junto ao pai, a porta dele, manda teu filho para fora que nós vamos, ele destruiu o templo de Baal e agora então nós vamos destruí-lo. Nós vamos queimá-la, ou matá-la. Aí então o pai dele falou o seguinte, olha, espera um pouquinho. Não vai acontecer isso não. Eu não vou entregar meu filho não. E se Baal se sentir ofendido, então que Baal que justifique ele. Aí mudaram o nome dele para Jerobaal, ou seja, Baal que lute, Baal que briga aí. A história vai, mas eu quero mostrar isso, queria ficar mais ou menos por aqui hoje, por causa até do tempo. Aí você conhece a história, né? Deus levanta 133 mil inimigos, os midianitas, daí Deus vem sobre ele, o desperta, ele pega a trombeta lá, chama, convoca as pessoas, consegue um exército de 33 mil, 135 mil do inimigo, 33 com ele. Daí Deus fala assim, olha, se ganhar, vão dizer que foram eles mesmos que ganharam. Foi a força deles, foi o braço de Israel. E Deus fala assim, não, é muita gente. Deus, no conhecimento, na onisciência dele, é muita gente. Apregou aí, proclama diante do exército, quem tiver com medo, quem covarde, pode voltar. Ficaram 10 mil. 10 mil pessoas. E Deus fala para ele, ainda é muita gente. Estava próximo das águas, acampado próximo das águas. Quem abaixar para pegar água e pegar na mão e lamber como se fosse um cachorrinho, né? Trazer água na boca. Esse você separa de um lado. Os que se ajoelharem para beber direto com a boca lá no chão, no lago, no riacho, essas pessoas você põe do outro lado.
E aqui não está nenhum método de qual que é o melhor, tá? Deus não está discutindo isso. É o modo que Deus usou para separar as pessoas. Resumindo, 300 pessoas pegaram a água na boca e 300 foram com ele. Aí imagino a cabeça de Gideão, né? E agora, eu estou aqui, já era difícil, com 33 mil pessoas, agora, com 10 mil, piorou, 300, impossível. Só que antes que eles ficassem pensando muito, Deus deu a ordem para aquela noite mesmo eles iam fazer tudo o que tinham que fazer. Iam já para cima do inimigo. Porque se deixasse pensar, eles não iam. Ah, não iam. Não iam. Porque o medo ia bater. Aí Deus dá provas para ele, faz com que ele vá lá perto do acampamento, ouça as pessoas lá, o sonho que um soldado, o inimigo tinha tido, aquela coisa toda. E a estratégia é o seguinte, aquele multidão que estava lá, sobraram jarros, tochas, obviamente, e sobrou as trombetas e espadas. Deus orienta ele a fazer o seguinte, 300 homens, 3 equipes, 3 regimentos, vamos falar assim, de 100. E qual foi a estratégia? A estratégia foi o seguinte, de madrugada, lá para meia-noite, tinha virado o turno, vocês vão lá, vocês vão pegar, vão tocar a trombeta. Então todo mundo, esses 300 rodearam todo o acampamento do inimigo, devia ser enorme, tocar a trombeta para acordar o inimigo, estava dormindo, para acordar assustado. Vão tocar a trombeta, vão quebrar os vasos, pegar a tocha. Agora eu falando, eu imagino que eles vão ficar assim, que eles fizeram o quê? Estavam com as tochas dentro dos vasos, porque à noite para esconder a luminosidade. Estavam ali com as tochas, né, dentro dos vasos. Para esses vasos, escondendo a luminosidade. Chegar lá, tocaram a trombeta, quebraram os vasos, aí pegaram o quê? Pegaram as tochas e gritaram, né? Espada do Senhor e de Gideão. Mas nem estavam com espada, estavam com trombeta aqui e tocha na outra mão. Nem tinha espada. A espada talvez estivesse na bainha. E Deus é que faz a coisa. Deus é que cria o reboliço. Acorda de madrugada assustado, saíram se matando. Se mataram. O inimigo se matou e saiu fugindo. Essa estratégia que é de Deus, o inimigo usa até hoje. Contra quem? Contra nós, contra a igreja, contra as pessoas. Ou não é? Ou como você acha que ganhou uma batalha, uma luta, sem tocar na espada? Só no medo, só na mídia, só na divulgação. Olha que coisa incrível. Essa estratégia foi de Deus. O diabo, um imitador barato, continua usando até hoje. Contra quem? Contra a igreja. Mas a igreja não lê a Bíblia, não conhece a palavra e cai na mesma armadilha. Ou não é por isso que tem gente morrendo de medo aí por causa dessa pandemia? O vírus do medo. Irmãos, está na palavra de Deus. E é para nós. É para nossa edificação, para nossas estratégias, para nossas vitórias. Está ruim? Pode ser que esteja. Mas Deus chama cada um de nós. Para quê? Para mudar a situação. Está ruim? Sim, mas não precisa estar assim. Pode ser mudado. Por quê? Vamos orar para Deus levantar. Não, é você.
Sou eu. Amém. Aonde? Aonde Deus nos mandar. Mas eu não tenho, não é você, não sou eu, é o Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. É isso que conta. É só isso que conta. Amém? Amém. Se você continuar lendo a história todinha, você vai ver que Gideão, essa história maravilhosa, não acabou bem. E Deus, isso que é maravilhoso na palavra de Deus, faz questão de registrar tudo. Porque acabou aquilo lá, teve vitórias, a história é longa. Quiseram elegê-lo rei. Ele falou assim, não, eu não vou ser rei sobre vocês. O Senhor vai dominar sobre vocês. Oh, maravilha. Só que depois o tempo vai passando, né? A fama, o poder. Aí teve várias mulheres, concubina, 70 filhos, com um monte de mulheres. E Deus ainda assim teve misericórdia. Deus não disciplinou ali, ou permitiu disciplina enquanto ele estava vivo. Mas a consequência veio nos filhos. E se você quiser saber, você leia depois. Porque não importa, é importante como começa, mas o mais importante é como termina, irmãos. Como a gente termina, é mais importante. Amém? Amém. Então, vamos orar.